Fala pessoal, beleza? Vocês ficaram sabendo que o governo vai lançar um tal de Cadastro Nacional de Animais Domésticos e, como o próprio nome já diz, é uma iniciativa do governo brasileiro para criar uma identidade única e intransferível para cães e gatos no país. A ideia seria dar a cada animal um número de identificação, tipo um CPF, tá ligado? E obrigar os tutores a registrar seus pets nesse sistema. A princípio, não sei se é uma boa ideia, mas sinceramente, eu não estou tão convencido assim de que isso irá trazer benefícios reais para os nossos animais ou para a sociedade. Na verdade, acho que pode ser mais uma burocracia que vai atrapalhar ainda mais do que ajudar. Isso é sobre o vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso, fique comigo até o final. O que é o Cadastro Nacional de Animais Domésticos? De forma simples, o Cadastro Nacional de Animais Domésticos é uma proposta do governo para criar um sistema de identificação único para cães e gatos no Brasil. Cada pet teria um número de identificação e isso seria vinculado ao seu tutor, para facilitar a rastreabilidade. A ideia é que esse cadastro ajude a diminuir o abandono de animais e facilitar o controle de doenças e melhorar a fiscalização sobre a venda ilegal de pets. Até aí, parece até que é uma coisa útil, não é mesmo? Mas o governo promete que o número de identificação será intransferível e ficará com o animal para sempre. Ou seja, se o animal se perder, bastaria procurar o número de identificação para encontrar o tutor. Além disso, os animais estariam cadastrados no sistema que, teoricamente, ajudaria no controle de doenças e da vacinação. Mas aqui vai a questão: será que essa medida realmente vai resolver os problemas de abandono de animais ou de fato vai ajudar a melhorar a saúde pública? Eu acho que na prática essa medida pode acabar sendo mais uma forma de aumentar a burocracia e dificultar de quem já tem muitos desafios para cuidar de seus pets. Um dos argumentos mais fortes para a criação desse cadastro é a ideia de que ele ajudaria a combater o abandono de animais. A justificativa é que, com um número de identificação único, os cães e gatos estariam registrados, o que tornaria mais fácil para as autoridades identificar os responsáveis por eles, caso o animal fosse abandonado. Acontece que, na prática, o que a gente vê é que o problema do abandono não está relacionado à falta de identificação. O problema está muito mais na falta de educação na população, a falta de políticas públicas que incentivem a adoção responsável e na falta de fiscalização para quem abandona. Ou seja, se o tutor não se importa com o animal a ponto de abandoná-lo, ele também não vai se importar com o número de identificação vinculado ao animal. E convenhamos, quem realmente quer se livrar de um animal provavelmente não vai deixar número de identidade registrado no sistema, não é mesmo? Ele vai acabar sumindo com esse documento ou não registrando um animal de uma forma correta. E a questão do abandono de animais é uma realidade muito mais complexa e vai além da criação de um cadastro. Falta políticas públicas efetivas para estimular a adoção responsável, para conscientizar a população sobre o direito dos animais e para combater a venda ilegal e o tráfico de pets. Colocar mais uma obrigatoriedade no processo, sem solucionar essas questões mais profundas, não vai mudar muita coisa. E a burocracia? Será que vai funcionar? Agora, na parte que mais me incomoda nessa história é essa toda burocracia que vem junto com essa proposta. Se a ideia é cadastrar todos os cães e gatos do país, a gente sabe que vai ser mais um sistema burocrático que vai gerar muito mais dificuldade para as pessoas. O processo vai exigir tempo, paciência e provavelmente muita papelada. E na boa, quem já tem pet sabe o quanto a burocracia brasileira pode ser chata, né? Então imagina essa situação. Você tem que fazer o cadastro, fornecer dados do seu pet e com certeza a maioria das pessoas vai precisar de alguma orientação ou ajuda para entender como funciona esse sistema. E eu nem estou falando das pessoas que moram em áreas mais afastadas, sem acesso à internet ou a serviços públicos de qualidade. Essas pessoas vão ser ainda mais afetadas por essa medida. Além disso, será que o sistema vai ser realmente eficiente?
O Brasil tem uma grande dificuldade em criar sistemas públicos que funcionem corretamente. Se a gente pensar, por exemplo, no sistema de saúde, o SUS, que está longe de ser perfeito, será que podemos confiar que o cadastro de animais será também bem gerido? E não podemos esquecer do histórico de falhas em sistemas, como a da Receita Federal, onde até dados de cidadãos acabaram vazando. Será que o governo vai conseguir garantir a segurança dessas informações sensíveis? E outra, não podemos esquecer que tudo isso vai gerar custos. E quem vai pagar por isso? Se o governo criar um sistema pago, mais uma vez vai ser a população que vai bancar essa história. E quem já tem dificuldades financeiras para cuidar do pet, pagar por um cadastro obrigatório é mais uma despesa que pode pesar no bolso. Mas o que vai acontecer com os pets que não forem registrados? Outro ponto que me deixa meio cético é a questão de como serão tratados os animais que não tiverem esse número de identificação. E quem não puder ou não souber como registrar seu pet, serão multados? E se o animal for encontrado sem o registro, ele vai ser considerado ilegítimo? Isso é algo que não está muito claro na proposta. Sem uma explicação clara de como isso vai funcionar, é fácil imaginar que essa política pode gerar mais confusão do que soluções reais. E, sinceramente, a falta de informação e esclarecimento do governo sobre como será feito o controle e a fiscalização desse cadastro me deixa bastante preocupado. Mas o que pensar dessa iniciativa? Eu, sinceramente, acho que essa proposta do Cadastro Nacional de Animais Domésticos é um exemplo de como a burocracia e a ideia de controle podem estar sendo priorizadas sem um real estudo de como a sociedade e os tutores vão lidar com isso. Sabe, eu entendo a necessidade de controle de doenças e o desejo de combater o abandono de animais, mas coloco mais uma obrigação para os donos de pets. Parece ser mais uma forma de se omitir das verdadeiras questões que envolvem o abandono e os maus tratos aos animais. Eu acredito que a questão não é criar mais registros e números, mas sim trabalhar em políticas públicas mais eficazes, como a criação de programas de educação, a conscientização da população sobre a posse responsável, a fiscalização mais rigorosa sobre criadores ilegais e a adoção responsável. Essas sim são ações que ao longo do tempo poderiam gerar uma mudança real na forma como tratamos os animais no Brasil. A verdade é que, em vez de focar em mais registros e mais controle, o governo deveria se concentrar em soluções reais para os problemas que afetam os animais no dia a dia. Mais fiscalização contra o tráfico de animais, mais campanhas de adoção e castração gratuitas, mais apoio para ONGs que trabalham com a causa e, principalmente, uma maior conscientização de que os animais não são objetos para serem descartados quando não se quer mais cuidar deles. No fim das contas, não sou contra a ideia de buscar maneiras de melhorar a qualidade de vida dos nossos pets, mas, na minha opinião, a criação de um cadastro obrigatório é só mais uma solução superficial para um problema muito mais profundo. Eu, particularmente, preferia ver o governo investindo em soluções que realmente tragam resultados concretos e que, de fato, façam diferença na vida dos animais e das pessoas. E você, o que você acha dessa proposta? Acha que o Cadastro Nacional de Animais Domésticos vai ajudar ou só vai gerar mais burocracia? Eu quero saber sua opinião, então deixa aqui nos comentários e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!